Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma aula, né? E hoje nós vamos falar sobre adaptação, né, de dispositivos, né? No caso aqui nós temos um dispositivo para furação de frigideiras, né? Aqui nós temos um aço, né? Ele já está colocado no dispositivo e ele já foi usinado, né? Primeiramente, feito aqui o raio da frigideira, né? E já estava também com os furos do próprio perfil, né, que vai ser rebitado o cabo, né, da frigideira, tá? Ok? Mas primeiramente, né, antes da gente chegar nesse ponto ali, nós vamos adaptar esse dispositivo no eixo, tá? Então, primeiramente, obviamente, você vai estar torneando um eixo desse aqui, né? Se acaso a prensa rebitadeira não vier com um eixo desse daqui, você vai ter que usinar um, né? Pode ser de aço 1020, sei lá, se você quiser um aço mais resistente, né? Não é necessário, mas um aço 1020 aqui suporta muito bem, ok? Não é necessário um aço de dureza alta aqui não, tá bom? Eu já visto que ele é um diâmetro bom aqui, né? Ele dá uma resistência muito boa, tá bom? Ele não vai entortar não. Então, nós vamos adaptar esse dispositivo aqui. Ao colocarmos esse eixo lá na máquina, né? Nós temos que primeiramente fazer o encaixe, né? O rebaixo para encaixar esse quadradinho aqui, né? Que é desse dispositivo. Então a gente pega a distância daqui, fresa no comprimento dele, né? E nós levamos para a prensa novamente, tá? Lá nós temos o recurso de avançar e recuar um pouco esse eixo aqui, né? No bloco da rebitadeira, né? E vocês vejam que aqui nós temos dois rebaixos aqui, né? Que é justamente onde vai o parafuso que prende esse eixo aqui. Se você colocar o parafuso direto no eixo aqui, como ele entra no bloco lá justo aqui, né? Ele tem uma folguinha aí, pode ser uma folguinha aí de talvez aí um 5 centésimo, né? Para ele entrar de boa. O que acontece? Se você colocar o parafuso aqui, ele começa a formar uma bolsa, né? E como o material tem que ir para algum lugar, ele começa a ressaltar aqui, ele começa a sair para fora, né? O parafuso vai para dentro, mas a borda lateral do parafuso começa a saltar para fora, né? Vai formando uma cratera aqui. E quando você for remover esse eixo, ele dá um trabalhinho, tá? E aí vai riscar tudo lá o bloco, e pode ser que realmente dê um bom trabalho, porque você vai ter que bater legal aqui atrás, né? E pode encabeçar aqui também, tá bom? Então, eu aconselho a fazer o rebaixo aqui para fazer esse alívio para o parafuso, tá bom? Ok? Então, antes de trabalharmos, né, de levar para a furadeira, né, no caso, né, nós levamos lá na rebitadeira, colocamos esse dispositivo lá na rebitadeira, né, porque aqui também ele tem um pescocinho aqui em cima, né, eu vou tirar aqui para vocês. Então, vamos supor que eu liguei a máquina, né, e vou levantar o eixo, tá? Levantei o eixo, ele é assim, tá? Aqui nós temos esse rebaixo, né, que é justamente onde vai esse parafusinho aqui, né, que ele pega nesse rebaixinho, que é para dar uma sustentação para ele o eixo não sair da máquina, né. Percebam que aqui também vai um parafuso, um Allen sem cabeça, né, que ele não pode ter cabeça aqui, né, ele vai pegando lá no fundo, né, já pega diretamente aqui no pescoço do nosso dispositivo aqui, ok? Ok, então, colocou na máquina, né, colocamos lá na máquina, bonitinho, apertamos aqui o parafuso, e essa parte aqui está assentada no eixo, tá? Então você procura regular ele bem certinho, né, para ficar bem certinho. Você veja que o estampinho aqui esteja bem assentado lá, né? Não pode ficar com o parafuso apertado aqui e um lado aberto, o outro lado pegando, né? Mas ele tem que estar assentado, alinhado, tá? Por completo. E aí então, você aperta o parafuso aqui e verifica novamente se não está passando nenhum papelzinho aqui por baixo, do outro lado, né? Se ele está realmente bem alinhado e bem assentado. Por quê? Quando você terminar de fazer aqui o trabalho que nós vamos fazer de um roscado aqui embaixo, para prendermos esse dispositivo aqui no eixo, quando você apertar os parafusos, eles têm que estar perfeitamente alinhados e assentados. Se ele estiver fora, quando você apertar o parafuso, ele vai entortar aqui a guia, né, que é dos pinos que vão furar, né, e vai começar a sofrer danos aqui, tá, no nosso estampinho aqui, ok? Então verifique bem se ele está bem assentadinho e bora fazer então a continuação do nosso trabalho aqui. Ok? Então, feito isso, né, nós colocamos o estampinho lá na máquina, o eixo já foi fresado lá, né, colocamos aqui na máquina, e agora é colocarmos esse punção. Deixa eu pegar esse punção aqui e mostrar para vocês. Nós temos um punção aqui, né? Veja que ele tem uma pontinha, né, que vai marcar para nós o fundo aqui, onde ele vai fazer a marcação para a gente furar, para nós furarmos o eixo, tá ok? Então, vamos fazer um clareamento aqui, ok? E vamos descer o nosso punção. Nós colocamos o punção lá, né? Bonitinho. E descemos até o eixo, tá? Quando ele encostar ali embaixo, obviamente, né? Você vai soltar ele aqui, ele vai encostar embaixo, né? E você vai pegar o martelo
e vai dar uma pancadinha aqui, umas 2, 3 pancadinhas, que você percebeu que ele marcou lá, né? Então já está ótimo. E aí você vai passar para o segundo furo, né? E marcar o segundo furo lá. Então, feito isso, né? Colocamos aqui na segunda posição, que vai ser o segundo furo. Damos uma pancadinha com o martelo aqui, né? 1, 2 ou 3 pancadinhas, né? Não precisa ser exagerada. Se você percebeu que já foi o suficiente para a pontinha lá fazer a marcação, você já pode parar, tá bom? Ok? E feito isso, nós retiramos aqui os parafusos, né? Soltamos aqui os parafusos da máquina. Retiramos o estampinho aqui da rebitadeira, né? E vamos trabalhar no eixo, tá? Pronto, pessoal. Estamos aqui com o eixo, né? Na ferramentaria. E agora a gente vai levar para a furadeira de bancada. Ou se você quiser levar até para uma fresadora que tenha condições de fazer a furação, né? Que você pode colocar a broca lá na pinça também, né? Pode adaptar lá na pinça, né? E com certeza são vários diâmetros também de pinça, que pega vários diâmetros também. Dá para fazer também na fresadora, tá bom? E a furadeira de bancada também, tá? Então, primeiramente, nós devemos colocar na furadeira, né? Antes de até marcar com a broca de centro, se for fazer na furadeira de bancada, eu sugiro que você coloque numa morsinha, né? Obviamente vai estar pesado aqui, você vai ter que ter um outro suporte aqui embaixo também, né? Não basta só a morsa aqui, né? E primeiramente eu colocaria a broca no mandril da furadeira, né? Ok? Então eu pegaria aqui a broca, em primeiro lugar, antes da broca de centro, eu colocaria a broca no mandril, ok? Por quê? Eu vou descer a broca até a peça, ok? Então eu vou descer a broca até a peça. Pode ser em qualquer ponto, tá, pessoal? Não precisa ser exatamente em cima do furo, mas pode ser em qualquer ponto, né? Então eu desço aqui aproximando e pego um esquadrinho, né? E coloco do lado da broca aqui até a base, né? E vejo se o esquadro está alinhado. Se eu precisar fazer algum girinho no eixo para fazer o esquadro ficar perfeito, eu tenho chances de fazê-lo, né? Tanto na lateral como o frontal também aqui da broca, né? Eu preciso colocar esse esquadro aqui, tá, pessoal? Porque esse furo tem que ficar o máximo da perfeição na furação aqui, tá? Ok? Tem que ficar no esquadro, tá bom, pessoal? Então essa broca fica no esquadro da base aqui, para que a nossa peça lá, o estampinho, fique o máximo perfeito na hora que eu colocar o parafuso aqui para apertar o dispositivo, tá bom, pessoal? Bom, feito isso, eu fiz aqui o alinhamento da base, né, para colocar o dispositivo, tá? Então agora sim, eu posso pegar a minha broca de centro, né? Ok? Já colocá-lo no mandril, tá bom? E aí sim, eu vou descer a broca até o ponto ali feito pelo punção, né? Vamos descer essa broca lá. Então a gente está ajeitando aqui o eixo, né? Não é a broca que eu estou ajeitando, não. Eu estou mexendo no eixo, tá, pessoal? Porque a broca não tem como eu mexer, né? Porque ela está presa no mandril, tá? E não tem como você mexer o mandril da furadeira de bancada, né? Então você tem que mexer, ajustar embaixo a morcinha ali, tá? Ok? Então, ajeitou ali, né? Acertou certinho a broca, né? Você vai dar um girinho ali no mandril com as mãos mesmo, vai ver se está bem alocada no furo, né? E vai executar a furação, tá? Lembrando que não pode ficar balançando muito também esse eixo aqui, né? Na morcinha. Se for o caso de você colocar um grampinho na morsa também após você pegou o centro aqui, né? Você dá só uma forçadinha com a máquina ligada, só para ela fazer uma pontinha só ali, né? Aí você pode colocar, mantém aqui a broca de centro no local, onde ela fez aqui a ponta, né? Deu uma pequena furada ali. Você coloca o grampo na morsa, né? Verifica se a morsa não vai puxar nem para lá nem para cá, né? A gente tem que estar observando todos os detalhes, tá? Porque esse eixo tem que ficar bem preso ali no caso, né? Não pode ficar torcendo para lá e para cá. Então essa furação tem que sair o máximo perfeito possível, tá? Bom, feito isso, essa é uma situação que você vai fazer tanto nesse furo como nesse furo, tá? Porque depois que você terminou você vai ter que soltar os grampos da morsa, né? Que você prendeu o primeiro furo. Você vai precisar soltar os grampos e arrastar o eixo novamente para debaixo da broca de centro, tá? Então, qual seria a circunstância, tá? Você estaria mexendo o eixo, arrastando o eixo para o segundo furo, né? Que você vai realizar aqui o segundo furo, ok? Você estaria abaixando aqui novamente, acertando novamente aqui esse segundo furo, ok? Acertou ali, é o mesmo trabalho, né? Que você vai estar realizando aqui. Vai fazer também aquela marcaçãozinha, né, de leve ali com a broca de centro, né? Que você vai estar ligando um pouquinho só a furadeira ali para fazer só o comecinho,
vai segurar essa broca ali firme, né, onde ela está, e vai colocar o grampo novamente aqui para prender, tá? Feito isso, aí você pode descer aqui a broca de centro, até você perceber que chegou neste grau aqui, ó, pelo menos a metade dele, ou pelo menos até você perceber que chegou no diâmetro desejado, né, você afundou ali rodando a broca, né, com a máquina ligada, você percebeu que chegou pelo menos na metade ali e fez um cone ali, tá? Que a broca de centro tem essa vantagem aqui de você chegar pelo menos até a metade, ou total se quiser, tá bom? E não se esqueçam da lubrificação, tá, pessoal? Então você vai furando aqui e vai jogando um olhinho aqui, né? Pode ser um Tapimatic, pode ser um óleo leitoso, aí o que você tiver aí em condições de broca, tá? Ok? Esses óleos que eu citei, o leitoso é muito comum, né, nas escolas, né? Que quando está se fazendo aí a escola para mecânica ou tornearia, se usa muito, né? Pelo menos no meu tempo usava muito o óleo leitoso, tá? Ok? E depois fui conhecendo o Tapimatic, que é um óleo bem refrigerante, né? Muito bom. É um pouco caro, né? Acredito eu, né? Mas ele é muito bom para usinagem, tá? Principalmente para fazer roscas, né? E furação também. Mas para fazer o roscado no torno, o Tapimatic para mim sempre foi o top de linha, tá, pessoal? Muito bom mesmo, tá? Eu recomendo, tá? Então, feito isso, né? Com a broca de centro, nós vamos colocar a broca para fazermos a furação, né? Então, agora nós vamos com a broca para fazer a furação, né? Pessoal, então, não se esqueçam, né, que ao removermos aqui a broca de centro, imediatamente nós temos que colocar a broca que vai ser feita a furação para passarmos o macho, né, para fazer o roscado aqui no furo, tá? No caso aqui, vai ser um parafuso 516, tá? 516, olhando aqui no paquímetro, ele está aí para 8 milímetros, tá? Nesse caso, eu estou usando aqui uma broca de 6,5, tá? Poderia ser um quarto, ficaria uma rosca assim, bem fechada, né, na parte aguda do roscado, tá? Bem na pontinha, mas pode ser 6,5 também, tá? Acredito eu que um 1/10 aqui não vai fazer diferença, tá? Mas pode ser 6,5, facilita um pouco na hora de você fazer o roscado aqui, tá bom? Então, assim, tirando a broca de centro, né, já que está tudo centradinho bonitinho, já imediatamente já tira a broca de centro e coloca a broca para se fazermos o furo aqui, tá? Que vai ser feito o roscado depois. Outro detalhe é quando você faz um furo com uma broca, né, você vai descer aqui, por exemplo, aqui uns 30 milímetros mais ou menos, ou 35, né? E aí você não vai varar, não precisa varar essa broca, né? Para ficar um roscado total aqui, tá? Não precisa varar, né? Mas uns 30 milímetros aqui a 25, se quiser fazer 30, pode chegar nos 30. 25 dá uma polegada, é o suficiente para segurar o nosso dispositivo aqui, tá, pessoal? Aí retira-se a broca, né? Eu costumo fazer assim, tá? Eu costumava fazer assim. Removi a broca, né? Vamos tirar daqui, né? Então, nesse momento, né, pessoal, que está com o furo pronto, nós vamos entrar, né, para fazer o roscado aqui, tá? Aproveitando também o próprio mandril, os machos, eles têm 3 estágios, né? Tem o macho número 1, o macho número 2 e o macho número 3. O 1 é para começarmos o roscado, tá? Então, usando o mesmo alinhamento aqui, você vai colocar o macho número 1 no mandril e já vai começar a fazer, sem ligar a máquina, tá? Não precisa ligar a máquina. Você vai forçando na alavanca e vai girando o mandril, tá bom? Vai girando o mandril até ele fazer um pequeno pega aqui, tá? Você percebeu que ele já deu aquela alinhadinha? Aí você vai soltá-lo do mandril e vai deixar o macho aqui. Soltando do mandril, você vai pegar o arrastador, né? Adaptar no macho aqui, naquele quadradinho de cima dele, e vai girar, né? Até ele encostar. Muito cuidado nesse momento, pessoal, porque o furo não está vazado aqui, tá? Se estivesse vazado, não teria tanto problema assim de você forçar esse macho até o final. Como o macho vai ter um encosto no final, exige um pouco de cautela, tá? Você vai afundando ele aqui devagar, forçando assim. O roscado você sabe, né? Para quem não tem muita experiência com o roscado de machos, você vai forçar um pouquinho a manivela e voltar para trás, né? Força para frente e volta um pouquinho para trás. Sempre adiantando para frente e voltando um pouquinho para trás, né? Até chegar no final aqui. Sempre colocando também a lubrificação aqui, tá? Também é aconselhável colocar um bom óleo lubrificante aqui. Também recomendo o Tapimatic também, que ele é um óleo bem refrigerante, muito bem indicado também para passar macho, tá? Muito bom mesmo. E aí passou o primeiro, né? Chegou até o final, que você percebe ali, né? Com delicadeza. Chegando no final, você vai voltar, né? O arrastador, né? E vai retirar o primeiro macho, tá bom? E vai entrar com o segundo também no mandril, com o mesmo alinhamento, fazendo a primeira guia ali, né? Você percebeu que desceu ali uns 2, 3 fiozinhos, já pode soltar também no mandril e descer com o arrastador do segundo macho. E assim sucessivamente, até o terceiro, tá? Só peço aquela cautela, né? Porque o furo aqui não é vazado. E no final, sempre corre aquele risco de você dar uma forçada a mais e quebrar o macho, tá, pessoal? Quando quebra o macho aqui dentro, forçando ele lá embaixo, lá no fundo, cara, não tem muito o que fazer não, tá? É complicadíssimo, tá? Retirar macho daqui de dentro do furo quebrado, o macho quebrado aqui dentro do furo,
é muito complicado, viu, gente? Então tome muito cuidado quando for fazer esse roscado aqui, porque um macho quebrado aqui dentro, eu não tenho muita chance para te falar assim, de remoção dele não, tá? Um parafuso sim, quebrado aqui, beleza. Mas um macho quebrado, forçando ele lá embaixo, cara, é muito difícil, tá? Desculpa aí, mas eu não saberia o que fazer não, a não ser se alguém tiver uma eletroerosão, né, que remova, quebrando ele, né, até chegar lá embaixo e vai removendo os pedacinhos, né? E aí consegue remover, mas aí fica muito caro, tá? Colocá-lo na eletroerosão a fio só para remover um pedaço de macho daqui, tá? Às vezes compensa até você fazer um eixo novo desse daqui, tá bom? É por aí, ok? Mas é muito complicado. Como eu disse, um parafuso quebrado, você tirar ele daqui é muito mais fácil do que tirar um macho roscado com ele já batido lá no fundo, tá? É complicado mesmo. Sei lá, se for um macho talvez aí de meia polegada, ainda sobra um restinho aqui, uns furinhos para você colocar alguma coisa aqui e tentar roscar ele de volta, né? Mas quando é macho fino, é complicado, tá? Eu não tenho nem como orientá-lo em como arrancar esse macho dali, tá? Eu sinto muito, tá bom, pessoal? A não ser fazer um eixo novo desse daqui, tá? Cancela ele e usa o eixo para outra coisa, tá? É só o que eu tenho a dizer, tá bom? Tá bom? Bom, feito isso aqui então, né? Nós conseguimos fazer o nosso roscado aqui. Tá belezinha, tá? Com todas essas orientações, né? Nós chegamos aqui a esse roscado perfeito. Agora nós vamos lembrar que o nosso estampinho, ele tem 3 saídas, né? De cavaco lá, né? Então nós precisamos abrir um furo aqui, tá bom? Para sair o cavaco, né? Então, agora nós podemos furar aqui, né? Você pode chegar aqui à medida aqui, pegando a medida maior dos 2 furos. No caso do meu estampinho aqui, ele tem de centro a centro dos furos, ele tem 32. Então eu abri aqui mais ou menos aqui com um furo de 36 milímetros, tá? Para passagem dos cavacos, tá? E agora sim, ele está pronto para ir para a rebitadeira, né? Para fazermos a furação que vai ser feito para a frigideira, tá bom? Bom, pessoal, então é isso, né? Agora voltamos aqui para a máquina, né? Já colocamos novamente aqui o estampo, ok? E vamos colocar aqui o parafuso, né? No nosso estampinho aqui de furar, ok? Então, estamos aqui com o parafuso e já vamos colocar o primeiro parafuso. Vamos já roscá-lo aqui, né? Até embaixo. Apertou ali com a chavinha Allen aqui bonitinho, tá? Legalzinho. Vamos para o segundo. Ok? Vamos roscar ali embaixo. Apertou bem legalzinho aqui, tá bem apertadinho, né? Legal. Chegou ali embaixo, né? Apertou, encostou, belezinha. As laterais aqui também já é para estar apertadas, né? Ok? Já que já colocamos aqui e apertou, com certeza também já alinhou o eixo aqui também na posição original dele. Aí você então aperta aqui o eixo da máquina e já está pronto para o estampinho aqui trabalhar e furar a frigideira, tá bom? Agora, nesse ponto aqui que já vai fazer o início de trabalho para a primeira furação, lembre-se de ter sempre um pincel à mão e um reservatóriozinho com lubrificante, tá, pessoal? Pode ser uma gordura, tipo de uma gordura que não seja tóxica, tá? Porque vai estar trabalhando aqui com frigideira, né? E essa gordura também pode ser uma gordura animal, né? Que seja bem feita para poder se trabalhar e depois essa frigideira poderia estar passando por um banho especial, né? Para estar limpando essa gordura, tá bom, pessoal? Evita algo assim muito químico, né? Para não atingir muito o material, tá bom? E vamos à primeira furação da frigideira, tá? Ok? Vamos lá, vou pegar uma frigideira aqui pra gente colocar, né? Bom, aqui como nós estamos prontos para fazer a furação, né? Já passamos aqui umas pinceladas aqui dentro dos furinhos aqui para ficar lubrificado, né? A saída dos cavacos, né? Ok? Então agora nós vamos... Bom, deixa eu comentar aqui sobre os pinos, né, pessoal? Esse aço aqui é um aço temperado, né? Pode ser um aço aí 8640, pode ser um aço também de 4340, tá bom? O pino, ele é um pino retificado, tá? Ele é um pino HSS temperado e totalmente retificado, tá? Desde da pontinha dele, né? Até esse corpo redondo aqui também, né? Que ele é 8 milímetros, tá? E a ponta aqui é de 5 milímetros, tá? E ele é totalmente retificado, tá? Esses pinos aqui a gente nem fazia, né? A gente já comprava eles sob encomenda, né? Porque eles também são temperados e muito bom para fazer furação, tá? Eu aconselho, assim, se for fazer furações, verificar, né, se realmente está furando perfeitamente, tá? Ao longo das furações, conforme você vai colocando a frigideira aqui e vai furando, vai enchendo aqui, né, os furos. E pode ser que ocorra, né, como alguns casos que surgiam lá na ferramentaria para limpar esses estampos aqui, normalmente eles não entupiam aqui dentro, mas sim na saída do cavaco, tá? Então façam uma saída não muito aberta, tá? Sempre assim, vamos supor, se o furo é 5, leva no máximo para 5,5, tá? No máximo, tá, pessoal? Dá uma folguinha pro cavaco tentar sair assim, ó. Tipo um baguetinho, né? Ele vai saindo compridinho, que é melhor do que ele empacotar aqui dentro e ele começa a dobrar aqui dentro. E aí não adianta bater punção para tentar tirar aqui não, tá?
Veja que aqui dentro do aço também ele foi rebaixado ali, ó. Aqui tem 5 e embaixo ele foi feito, aumentou um pouquinho, né? Para 5,5, tá, pessoal? Para aliviar, né? Então, vamos supor, ele pode acumular aqui talvez aí uns 5 cavaquinhos, né? E depois já começa, esse daqui vai empurrando os de baixo para retirada, né? Para saída, tá? Se você perceber que você pisou na máquina, você furou uma, de repente furou até 10, 15, 20, e de repente você percebeu que o cavaco ficou preso na frigideira, tá? Não dê muita insistência em você querer colocar muita pressão na prensa aqui, né? Tentar abaixar muito aqui o eixo, para tentar empurrar o cavaco que entupiu aqui dentro, tá? O risco que pode ocorrer é de você quebrar a ponta do pino aqui, tá? Porque ele não vai conseguir empurrar. E o único jeito de você remover esse cavaco, que ele acaba entupindo aqui, não adianta bater punção, tá? Vai na furadeira, vai ter que desmontar esse aço aqui, retirar da máquina, levar lá na furadeira, retirar esse aço do dispositivo, passar uma broca de 3 milímetros aqui para ir removendo cavaco a cavaco, até limpar por total esse furo aqui, tá? Esse orifício, tá? Ou pode ser esse, qualquer um deles aqui, né, que entupiu, vai ter que passar broca, tá bom, pessoal? Vamos então colocar uma frigideira aqui, né? Bom, frigideira colocada, nós vamos descer a máquina aqui agora, né, para fazer a furação. Vou tentar fazer aqui uma câmera lenta, para que você possa ver como que vai fazer o furo aqui, tá? Vamos lá. Pronto, desceu, furou, tá? Ok? Ficou furado legalzinho aqui a frigideira, tá? Lembrando que quando você colocar a frigideira aqui, você tem que estar encostando a frigideira nesse dispositivinho que está aqui de espera, tá, pessoal? Não pode ficar de qualquer maneira não, tá? Então você vai apoiar nesse dispositivo aqui, nesse encostinho, tá? Deixa eu mostrar o outro aqui também, né? Esse encostinho aqui, ó, tá bom? Vai encostar a frigideira ali, tá? Se bem que aqui não está muito bem encostado, mas tá valendo, tá? A explicação, né? E apoiá-lo bem no aço aqui, tá? Para que a furação saia no máximo possível de onde você deseja que o perfilzinho do cabo da frigideira esteja assentado, né? E tentar fazer o máximo possível nessa precisão para todas as frigideiras que você colocar aqui para fazer essa furação, tá? Ok? Agora a gente vai subir a máquina, né? Ok? E está pronto aqui a nossa furação, que vai o perfil do cabo dessa frigideira aqui, tá? Então agora nós afastamos aqui a frigideira, né? E está pronta para ir para a próxima etapa, que é a rebitadeira, né? Que vai fazer a rebitagem do cabo nesses furos aqui, ok? Sempre eu recomendo ir passando o pincelzinho aqui, uma lubrificação, né? Tanto aqui como nos pinos, né? Para sempre estar trabalhando lubrificado e aproveitando o máximo do estampinho de furação, tá bom, pessoal? Esse aqui é o encostinho que eu falei que você precisa encostar a aba da frigideira, né? Você encosta aqui e apoia bem em cima desse aço aqui, né? E vai fazendo as furações aí e saindo aqui a furação da frigideira já na posição determinada lá pela ferramentaria, né? As distâncias aqui que vai ser colocado os arrebites certinho lá na próxima etapa, que é a rebitadeira, tá bom, pessoal? Valeu aí, um abraço.